Olá, pessoal, tudo bem? Um grande abraço para você ligado aqui no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E para desespero da concorrência, galera, Edenilson Moraes, o popular Tio Ed, tá na área e se derrubar é pênalti. E a gente vem junto trazendo esse super projeto pedagógico que visa a sua qualificação, a sua preparação, para que você fique competitivo e tenha um grande desempenho nesse concurso. Olha só, a gente está trazendo um curso muito bem fundamentado com toda a história de Pernambuco. Iremos analisar todos os itens, de ponta a ponta, todos os itens que estão no seu edital. Tudo vai ser trabalhado de maneira pormenorizada para que você chegue muito bem preparado e tenha um grande desempenho. Olha só, nessa nossa aula inaugural, iremos falar sobre a ocupação pré-histórica de Pernambuco. Ou seja, vamos compreender na aula de hoje de que forma se deu, como é que se processou o contexto histórico marcado pela ocupação populacional de Pernambuco em tempos pré-históricos, ou seja, durante o contexto da pré-história brasileira, antes da chegada dos colonizadores portugueses. Como é que foi o processo de ocupação dessas terras que dariam origem futuramente ao território de Pernambuco, a capitania, depois província e atual estado de Pernambuco? Um assunto muito motivacional, um assunto muito interessante que, sem dúvida alguma, é muito estudado, existem muitas pesquisas científicas que trabalham com essa questão e então é um assunto fundamental para que a gente possa estudar. Mas antes de tudo, pessoal, olha só, importante aquela dica motivacional para que você tenha dedicação, para que você tenha disciplina em seus estudos. Gente, olha só, tudo é difícil antes de começar, então bate aquela preguiça na hora de começar os estudos. Mas se você tiver foco, força e fé, se você tiver disciplina, sem dúvida alguma, você vai conseguir realizar as suas metas. Toda jornada, toda longa caminhada começa com o primeiro passo. Então vamos lá, hoje é o nosso primeiro passo. A gente começa agora a nossa história, a gente começa a nossa longa viagem, mas tem um rumo certo, tem a meta definida e a gente vai conseguir realizar as nossas pretensões. Vamos que vamos então, pessoal, começando com o pé direito, falando sobre a chamada pré-história brasileira. Quando a gente vai trabalhar com esse assunto, a primeira coisa que o aluno pergunta é: professor, vem cá, me explica direitinho isso aqui, o que vem a ser pré-história brasileira? Fiquei confuso, pré-história brasileira é diferente da pré-história geral? Pessoal, tem algumas semelhanças e algumas diferenças. O que vem a ser período pré-histórico? É o período anterior ao advento da história. É uma versão, assim, bastante positivista, né? Como se a invenção da escrita fosse o ponto fundamental para o início da realização da história humana. Na verdade, este tema, apesar de ser chamado de pré-história, e sabemos muito bem que pré significa antes, ele já é história do Brasil. Pré-história brasileira, definindo esse conceito, vem a ser o período histórico compreendido entre o processo de povoamento. O que quer dizer isso? O processo de ocupação territorial brasileira até o advento da chegada dos conquistadores europeus nesse território, ou seja, a chegada dos portugueses em 1500. Portanto, o período que vai da formação dos primeiros agrupamentos humanos aqui nesse território que hoje conhecemos como Brasil até 1500, que é a data da chegada dos portugueses, é chamado de pré-história brasileira. É o período histórico em que se desenvolveram as chamadas sociedades ágrafas, ou seja, é o contexto em que se desenvolveram sociedades que não haviam desenvolvido nenhuma forma de escrita, não conheciam a escrita. Olha só, para você entender melhor o que eu estou falando.
Quando da chegada da esquadra de Pedro Álvares Cabral em 1500 no Brasil, eles encontraram os índios do litoral, os tupis, não conheciam nenhuma forma de escrita. Os índios brasileiros, os ameríndios, estavam vivendo ainda num estágio de pré-história, nós podemos dizer assim, no estágio civilizacional, conhecido como pré-história. Perfeito? Eram sociedades ágrafas. Quer dizer que eram sociedades, eram povos que não haviam desenvolvido formas de escrita. Eram as chamadas comunidades ameríndias, os povos que os portugueses tomaram contato nesse período. Então você já compreendeu, você já abstraiu o conceito de pré-história brasileira, período histórico entre o povoamento deste território, e aí existem muitas teorias, existem muitos estudos acerca da pré-história brasileira, alguns apontando para que este território já era ocupado há 20 mil anos, outros falam que é há 30 mil anos, e existem até estudos que tentam comprovar a presença humana superior a 40 mil anos aqui neste território brasileiro. De uma forma ou de outra, pessoal, é o período anterior à conquista das terras brasileiras pelos portugueses. Em relação à ocupação humana em terras pernambucanas, os estudos apontam para que este território já era ocupado há mais de 11 mil anos. Portanto, é um período bastante extenso de tempo, pessoal. Os historiadores, os arqueólogos, os paleontólogos, os paleoantropólogos que estudam esse contexto, que estudam a chamada pré-história brasileira, e dentro da pré-história brasileira, sem dúvida alguma, está a pré-história pernambucana, esses estudos apontam para cerca de 11 mil anos a presença de grupos humanos nesse território. Eram grupos pouco numerosos que ocuparam a região de Bom Jardim, a região onde se localiza atualmente Bom Jardim, em Pernambuco. Portanto, senhoras e senhores, esta ocupação pré-colonial é marcada por estudos, por pesquisas que são feitos por especialistas que dedicam boa parte de seu tempo e de sua pesquisa para buscar, para entender qual era o modo de vida desses grupos humanos, do que eles se alimentavam, quais eram as atividades que eles desenvolviam, como se organizavam, quais eram os seus costumes, seus rituais. É esse o objetivo do estudo desenvolvido por esses pesquisadores. E onde é que esses pesquisadores vão buscar essas respostas para essas questões tão intrigantes? Eu respondo para você, olha só, eles vão buscar essas respostas nos locais que registram esses vestígios da passagem do ser humano em épocas primordiais, em épocas remotas. Esses locais são chamados de sítios arqueológicos. Portanto, pessoal, sítio arqueológico é um local que registra ali a passagem dos grupos humanos em épocas bem remotas. Nesses sítios arqueológicos podem ser encontrados, por exemplo, fragmentos de utensílios utilizados pelos grupos humanos pré-históricos, podem ser encontrados também cacos de cerâmica, podem ser encontrados ainda as famosas pinturas rupestres, aquelas pinturas que ilustravam cenas do cotidiano do homem pré-histórico. Olha só que legal, geralmente retratando cenas de caçada na parede das cavernas. Então estes são os chamados sítios arqueológicos, locais onde os arqueólogos fazem escavações em busca desses resquícios que ajudam a montar essa espécie de quebra-cabeça para melhor compreensão de como era a vida desses primeiros grupos humanos durante o período da chamada pré-história brasileira, para que, através desses estudos, os arqueólogos conheçam um pouco mais sobre as características sociais e culturais desses grupos humanos. Em relação a Pernambuco, atenção,
A Furna do Estrago é um sítio arqueológico importantíssimo que registra resquícios, vestígios da passagem dos grupos humanos em tempos pré-históricos. O sítio arqueológico da Furna do Estrago está localizado no município de Brejo da Madre de Deus. Além disso, temos também no município de Buíque, em Pernambuco, temos o sítio de Alcobaça, outro importante sítio arqueológico pernambucano. Vale dizer para os senhores que Pernambuco apresenta vários sítios arqueológicos. Portanto, o território do estado de Pernambuco é rico em existência de sítios arqueológicos e são realizadas inúmeras pesquisas, principalmente pela Universidade Federal de Pernambuco, que constantemente divulga essas pesquisas que são realizadas através de congressos, seminários, de colóquios, através também da publicação científica, através de revistas científicas que mostram o resultado da pesquisa realizada por esses especialistas. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os sítios arqueológicos de Pernambuco. Veja bem, olha só, Pernambuco, como eu acabei de falar, registra a presença de vários sítios arqueológicos em vários municípios, principalmente na região do Agreste e do Sertão pernambucano, né? A gente tem a presença de muitos sítios arqueológicos. Isto não significa que na região da Zona da Mata não tenhamos também a ocorrência de sítios arqueológicos. É que a região da Zona da Mata, pessoal, passou por um intenso processo de ocupação humana. E essa ocupação humana provocou alterações no meio geográfico. Afinal de contas, não se esqueça que foi na região da Zona da Mata que desenvolveu-se a economia açucareira e posteriormente tivemos a edificação de arraiais, de vilas, de cidades, tivemos o processo de urbanização posteriormente. Ao longo de todo esse processo de formação histórica, evidentemente que os sítios arqueológicos, dizemos isso até com um certo grau de lamentação, foram destruídos esses sítios arqueológicos por conta do processo de avanço da ocupação humana, do processo de urbanização. Mas ainda assim existem alguns sítios arqueológicos também na região da Zona da Mata. Entretanto, voltamos a dizer que são a região ali do Agreste e do Sertão que vão ter um número mais relevante de sítios arqueológicos. A exemplo de Cariris Velhos, no município de Buíque, também o sítio arqueológico da Pedra, no município de Buíque também, Afogados da Engazeira, também em Buíque, a já citada Furna do Estrago, que fica localizado no município de Brejo da Madre de Deus, são sítios arqueológicos importantes localizados em Pernambuco. Por falar em sítios arqueológicos, nós não podemos deixar de analisar a importância que tem os estudos realizados no Parque Nacional do Catimbau, em Pernambuco. Olha só, o Parque Nacional do Catimbau é considerado o segundo maior parque arqueológico do país. Eu vou frisar novamente, o Parque do Catimbau tem uma importância fundamental para se conhecer a pré-história brasileira. É o segundo mais importante parque arqueológico do país, ficando atrás apenas do Parque da Serra da Capivara, que fica localizado no município de São Raimundo Nonato, no estado do Piauí, onde a arqueóloga Niede Guidon desenvolve inúmeras pesquisas. Perfeito? Então, o Parque Nacional do Catimbau, que fica em território pernambucano, é de importância fundamental, de importância vital no conhecimento das características socioculturais desses grupos humanos que habitaram o território de Pernambuco há milênios, principalmente
na região do Agreste e do Sertão Pernambucano. Então, o Parque Nacional do Catimbau está na região do Agreste e do Sertão de Pernambuco, englobando os seguintes municípios pernambucanos: Buíque, Ibimirim, Sertânia e Tupanatinga. Esse Parque Nacional do Catimbau apresenta o registro das pinturas rupestres. Lembra da pintura rupestre, aquela que era feita na parede das cavernas, que geralmente mostravam cenas de caçada, os grupos humanos ali correndo atrás daqueles animais da megafauna que conviveram junto com os seres humanos, os grandes mamíferos que eram a fonte de alimento desses grupos humanos. Então nós temos pinturas rupestres e também inúmeros artefatos que foram encontrados através dessas escavações feitas pelos arqueólogos. Essas pinturas rupestres e esses artefatos remontam a um período de aproximadamente 6.000 anos. Além do Parque Nacional do Catimbau, a gente tem a Furna do Estrago. Lembra que a gente falou agora há pouco sobre a Furna do Estrago, que fica localizado, esse sítio arqueológico fica localizado no município de Brejo da Madre de Deus? Lembra disso? Então, pessoal, olha só, a Furna do Estrago é um abrigo natural de rochas, fica localizado, então, no município de Brejo Madre de Deus, e assinala que esta região apresentou uma ocupação populacional por volta de 10.000 anos. Olha só que interessante, pessoal. As pesquisas vão comprovar a ocupação humana nesse território, pessoal, localizado no atual município de Brejo Madre de Deus, cerca de 10.000 anos. E uma interessante característica destas populações que habitavam a Furna do Estrago é que elas eram praticantes de rituais antropofágicos. Ou seja, o que quer dizer antropofagia? É aquela galera, aquele pessoal, aqueles grupos humanos que devoravam carne humana, realizavam aquelas grandes festas, né, aqueles rituais onde todo o grupo ali devorava geralmente seus inimigos. Havia prática da guerra entre essas comunidades imemoriais. Essas comunidades pré-históricas realizavam constantemente atividades guerreiras. E aí os prisioneiros de guerra eram capturados e depois mortos e devorados em rituais de antropofagia. Quando os portugueses chegaram aqui na América, quando eles aportaram em Pernambuco, no início do século XVI, eles ainda encontraram vários grupos indígenas que eram adeptos da prática de rituais antropofágicos. A exemplo dos caetés. Os índios caetés que devoraram o bispo Pero Fernandes Sardinha, o primeiro bispo do Brasil, foi devorado pelos caetés. Os caetés eram praticantes de rituais de antropofagia, devoravam carne humana. Além disso, esses grupos humanos que habitavam aqui, pessoal, essa região do sítio arqueológico Furna do Estrago, eles apresentavam uma divisão social do trabalho relativamente acentuada. Isso é o que apontam os estudos arqueológicos. Por falar nisso, as pesquisas arqueológicas desenvolvidas na região são feitas por paleoantropólogos, arqueólogos, paleontólogos e até mesmo historiadores. Existem também historiadores que dedicam-se a pesquisas da chamada pré-história, porque esse é apenas um conceito positivista, porque na verdade esse período aqui, pessoal, apesar de ser chamado de pré-histórico, ele também é história, porque existiam grupos humanos que apresentavam características do ponto de vista social, do ponto de vista cultural, logo, eles também eram produtores de sua
história, eles também eram agentes históricos. Portanto, esse período também é objeto de estudo para historiadores. Mas, geralmente, quem vai se dedicar mais a essas pesquisas são arqueólogos, são paleoantropólogos, são paleontólogos, que são os pesquisadores dessa área. Especificamente, dedicam-se com mais atenção para este período histórico e procuram compreender de uma maneira mais aprofundada a presença humana ancestral em território pernambucano, fazendo o estudo desses grupos humanos e também da chamada megafauna. A megafauna, pessoal, são os animais que conviveram com esses grupos humanos. Na pré-história brasileira, registra-se inúmeros animais que fizeram parte da chamada megafauna. Eram aqueles animais tamanho família, animais de tamanho avantajado, não é? A exemplo da preguiça gigante, do mastodonte, do próprio ancestral do tatu, né? O tatu pré-histórico, são animais da megafauna brasileira e eles conviveram com os grupos humanos. É claro que esses espécimes estão todos extintos, porque passaram por um processo de transformação, né, pessoal? Um processo de evolução, como explica o Charles Darwin, não é isso? Beleza, então olha só, várias pesquisas arqueológicas são, portanto, realizadas em Pernambuco por esses especialistas que procuram caracterizar a presença humana ancestral em território pernambucano, mostrando, inclusive, pessoal, a presença desses grupos humanos convivendo com espécimes da chamada megafauna brasileira. E é interessante ressaltar também que existe uma intensa produção científica. Essas pesquisas não ficam apenas ali no campo acadêmico, são divulgados os resultados dessa pesquisa. São realizadas exposições com artefatos encontrados nesses sítios arqueológicos, são feitas também publicações em revistas científicas que registram o fruto dessas pesquisas, são realizados simpósios, seminários, convenções, onde esses pesquisadores apresentam para a comunidade científica e para a comunidade em geral os resultados dessas intensas pesquisas. Beleza, então, pessoal? Então, isso aqui é um pouquinho da pré-história pernambucana, da ocupação pré-colonial das terras pernambucanas. Agora, para fixar ainda mais o que a gente estudou na aula de hoje, vamos resolver aí uma bateria de questões focada na banca desse concurso. Afinal de contas, a gente precisa necessariamente fazer um treinamento específico para capacitar a nossa preparação. Porque não adianta só assistir a videoaula, você tem que acompanhar com o seu material em PDF, fazer os seus próprios resumos, com a sua própria interpretação, com o seu entendimento daquele conteúdo, e para consolidar ainda mais este processo de aprendizagem histórica significativa, é de fundamental importância que você realize as questões. Você precisa realizar baterias de questões, de preferência focadas na banca que está realizando este concurso. Então, o que você está esperando? Vamos lá, pessoal, vem comigo que a gente vai resolver algumas questões aqui relativas a este assunto de ocupação pré-colonial de Pernambuco. Vamos lá, então, aqui, pessoal, olha só. Banca UPE-NET e a UPE, concurso da Polícia Militar de Pernambuco para o ano de 2016. Uma questão sobre o assunto que tratamos na aula de hoje. Então, vamos lá. Temos aqui um fragmento que foi publicado em Pré-História do Nordeste, Pesquisas e Pesquisadores, publicada na revista eletrônica Clio Arqueológica da Universidade Federal de Pernambuco. O fragmento diz o seguinte:
Não se pode ignorar o Nordeste na hora de se discutir a antiguidade do homem na América e as vias de dispersão por ele percorridas, não importando se foi há 20, 30 ou 40 mil anos. É conhecida de todos a longa sequência estratigráfica lograda no sítio do Boqueirão da Pedra Furada, que pode significar a permanência do homem pré-histórico nesse sítio a partir de 48 mil anos. Mas a Pedra Furada não é um caso único. Olha só, foi apresentado um fragmento com o assunto pelo qual nós estamos discutindo nesta questão, que é sobre a pré-história pernambucana. Falou da importância do Nordeste quando se fala em estudo da pré-história brasileira. Não se pode ignorar a importância do Nordeste no processo de ocupação pré-histórica desse território e nas próprias vias de dispersão do homem nesses territórios. Além disso, aponta-se para a existência de inúmeros sítios arqueológicos na região, citando o exemplo aqui do sítio do Boqueirão da Pedra Furada. E é importante ressaltar que os estudos realizados apontam que a presença humana nesses territórios pode ser assinalada de 20, 30 ou talvez 40 mil anos. E que, inclusive, existem teses que estão sendo defendidas que apontam para cerca de 50 mil anos a presença humana. Perceba, se for comprovada cientificamente essa tese, vai ser uma verdadeira revolução no estudo da pré-história brasileira. Continuando, em Pernambuco, por exemplo, localizado no município de Buíque, o sítio de Alcobaça possui um dos maiores e mais representativos painéis de figura rupestre do estado, que por seu tamanho e complexidade é de grande relevância para o entendimento da pré-história local e nacional. Aí vem o comando da questão, pessoal. Você percebeu, teve um fragmento que foi publicado na revista Clio Arqueológica, falando da pré-história pernambucana. Mais à frente, a banca apresentou para você a importância histórica de Pernambuco, citou mais um sítio arqueológico, Alcobaça, no município de Buíque, e falou da grande relevância para o estudo da pré-história. E aí vem o comando da questão. O comando da questão é onde você começa a acertar essa questão. Então, você tem que analisar criteriosamente o comando da questão. Em relação ao estudo do período pré-colonial sobre o atual estado de Pernambuco, assinale a alternativa incorreta. Olha aqui, meu caro, presta atenção aqui, minha cara, olha para mim. O comando da questão aponta para a alternativa incorreta. Portanto, o examinador apresentou para você características da chamada pré-história brasileira, enfatizando na pré-história pernambucana, diga-se de passagem. E, ao final, mandou aqui o comando da questão que você encontre a alternativa incorreta. Então, se você leu com atenção, se você estava atento, se você refletiu, interpretou direitinho o que foi lido, vai ser moleza você encontrar a alternativa, no caso aqui, ó, incorreta. Vamos a elas. Alternativa A. Embora Alcobaça possua grande representatividade entre os arqueólogos, o estado de Pernambuco, como um todo, tem pouca importância para o entendimento do período pré-colonial. Isso se deve, dentre outras coisas, ao pequeno número de sítios encontrados em seu território. Ora, meus caros, se você acompanhou direitinho a nossa aula, se você prestou atenção e se leu o enunciado da questão, você já percebeu que essa alternativa está incorreta, é claro. Incorreta porque
O estado de Pernambuco é de fundamental importância para entender não apenas o processo de ocupação humana desse território, mas as vias de dispersão desses grupos humanos. Nós cansamos de falar na aula de hoje que o estado de Pernambuco apresenta inúmeros sítios arqueológicos. Então, é lógico que Pernambuco tem uma grande importância nos estudos da chamada pré-história, por conta da existência de inúmeros sítios arqueológicos. Como essa alternativa falou o contrário, ela está incorreta. Mas vamos conferir as demais alternativas e perceber por que é que essas alternativas estão certas. Alternativa B. O material arqueológico encontrado nos sítios e que remontam ao período pré-colonial do Estado é fundamental para se entender o povoamento da região, bem como parte das características socioculturais daqueles que os utilizaram. Claro que está correta essa afirmação, pessoal. É para isso que servem as pesquisas arqueológicas, para entender o modo de vida desses grupos humanos, para compreender suas características socioculturais. Alternativa C. As figuras rupestres encontradas em vários sítios de Pernambuco são de grande relevância para a compreensão das populações que habitaram as terras pertencentes hoje a esse estado. É lógico, as pinturas rupestres, aquelas cenas do cotidiano do homem pré-histórico, principalmente cenas de caçada, aqueles grupos humanos ali correndo atrás dos animais da megafauna para buscar alimento, pessoal. Aquilo ali retratava o cotidiano e, ao mesmo tempo, nós podemos dizer que era uma espécie de ritual, porque o homem pré-histórico acreditava que, representando ali o animal, a sua presa, na cena de caçada, ele poderia enfeitiçar os animais e conseguir bons resultados nas caçadas. É isso mesmo. As pinturas rupestres funcionavam como uma espécie de magia simpática. Olha como era supersticioso o nosso homem pré-histórico. Alternativa D. Embora a região da Zona da Mata também possua vestígios da presença dos Homo sapiens sapiens, que é a nossa atual espécie humana, o Agreste e o sertão pernambucano, durante o longo período pré-colonial, são os locais onde pode ser encontrado o maior número de sítios arqueológicos do estado. Muito bem, mais um assunto que nós falamos na aula de hoje. Os principais, os mais importantes sítios arqueológicos pernambucanos estão, respectivamente, nas regiões do Agreste e do Sertão. Não obstante, é preciso ressaltar também que a região da Zona da Mata também apresenta sítios arqueológicos. Em menor número, evidentemente, mas também tem a sua relevância. E a alternativa E. O sítio Furna do Estrago, localizado no município do Brejo da Madre de Deus, é de grande importância para o entendimento dos grupos que habitaram o atual Agreste nordestino, uma vez que permite se entender um pouco mais sobre os rituais funerários da época. Também está correta essa afirmação, pessoal. Falamos aí da importância do sítio arqueológico Furna do Estrago, se lembra? Localizado no município Brejo da Madre de Deus, que é de fundamental importância, até porque os grupos humanos ali estabelecidos realizavam também rituais funerários, e os arqueólogos também estudam esses aspectos aí dos grupos humanos, ali até ligado a uma questão de ligação ali, de conexão com ancestrais, do culto a espíritos dos ancestrais. Então, esses rituais funerários também são importantes fontes, são importantes objetos de estudo dos arqueólogos. Vamos para mais uma questão da nossa querida banca UPE-NET e a UPE. Na bacia do Rio São Francisco,
Nas paleolagoas, conhecidas hoje como tanques, foram achados ossos de animais extintos da fauna pleistocênica, que conviveram com o homem em diversas áreas da região, como Salgueiro e Alagoinha, em Pernambuco. Pesquisas mais recentes assinalaram também a presença da megafauna, como o mastodonte e a preguiça gigante, como é o caso da Lagoa Uri de Cima, em Salgueiro. Muito bem. O trecho acima propõe uma leitura da história do Brasil que se caracteriza pela, olha só, foi apresentado um texto. Olha só, pessoal, além disso, é importante você já ir percebendo a maneira pela qual a banca examinadora costuma trabalhar os mais diferentes temas. Geralmente apresentando um fragmento de texto, geralmente apresentando uma leitura prévia antes de entrar no assunto especificamente. Portanto, você precisa ter disposição para ler, para fazer a leitura e interpretar aquilo que está sendo falado naquele fragmento e compreender. Eu sei que isso até é um pouco cansativo, né? Chega a ser cansativo ter que ler um texto enorme e depois se deparar com alternativas também muito grandes, cansativas. Mas, pessoal, pensa bem, o número de questões de história na sua prova é significativo. A prova de história pode decidir a sua aprovação. Então, você tem que se dedicar, prestar muita atenção. A banca costuma apresentar textos, às vezes textos até exageradamente enormes, e alternativas também bem extensas. Por isso, é importante ler com atenção, perceber. Por exemplo, aqui falou da importância das pesquisas históricas na região da bacia do Rio São Francisco, nas chamadas paleolagoas. Tá? O que vem a ser paleolagoa? Uma lagoa é um sítio arqueológico que registrou uma lagoa em fases pré-históricas. E aí, o que acontece? Foram encontrados ossos de animais extintos. Veja, são os fósseis que ajudam os arqueólogos a compreender as características socioculturais dos grupos humanos, mas também ajudam a compreender a existência da chamada megafauna. Eu falei na aula de hoje sobre a megafauna. Os animais, os mamíferos, tamanho família, não é? Tamanho avantajado, a exemplo do mastodonte e da preguiça gigante. Aliás, por falar em preguiça gigante é o que você não deve ter, pessoal. Não tenha preguiça gigante. Se a preguiça aparecer, coloca ela para estudar. Você não pode ter preguiça gigante, hein? Afinal de contas, a preguiça gigante está extinta. E falar em extinção em concurso, a gente está falando em eliminação. E você não vai ser eliminado. Muito pelo contrário, você vai ser aprovado. Então, vamos lá. Voltando a falar desse assunto da pré-história, você percebeu que foi falado nesse fragmento que esses espécimes da megafauna brasileira conviveram com grupos humanos antepassados. Eram fonte de alimento para esses grupos humanos. Citou até dois aqui. O mastodonte e a preguiça gigante. Agora vamos para as alternativas. Alternativa A. Presença essencial dos europeus no continente americano. Pessoal, em que momento do texto a questão falou sobre a presença de europeus aqui na pré-história brasileira? Claro que não, né? Os grupos humanos estabelecidos nestas regiões do Nordeste brasileiro, né, território hoje conhecido como Estado de Pernambuco, e que conviveram com animais da megafauna brasileira. Então, essa alternativa A nós já podemos excluí-la. A alternativa B, inexistência de exemplares da megafauna em território brasileiro. Claro que não, o texto apresentou bem claro para nós. Ainda citou dois, né? O mastodonte e a preguiça gigante. Então, vamos eliminar mais uma alternativa. Alternativa C, carência de estudos paleoantropológicos e sítios arqueológicos no Nordeste. É claro que não, nós já falamos que para compreender a pré-história brasileira
é de fundamental relevância o estudo da pré-história nordestina, para se compreender o processo de ocupação e as vias de dispersão desses grupos humanos. O Nordeste é riquíssimo em sítios arqueológicos, principalmente Pernambuco. Alternativa D. Antiguidade da presença humana no país anterior à chegada dos portugueses. É claro, muitos milênios antes da chegada dos portugueses, já haviam grupos humanos estabelecidos aqui neste território que posteriormente foi denominado de Brasil, pessoal. Então está correta a alternativa D de dado. Temos ainda a letra E que diz: existência de répteis de porte avantajado, popularmente conhecidos como dinossauros. Mas onde é que no texto falou da existência de Jurassic Park? Para com isso. Onde é que falou de Tiranossauro Rex, de Brontossauro, de Pterodátilo e tudo mais? Nada disso. Falou sobre a pré-história brasileira, os grupos humanos que conviveram com animais da megafauna, cara. São mamíferos gigantes, né? Os ancestrais aí da preguiça, do tatu e por aí vai, né? Também está errada a letra E. Então, a única alternativa correta nessa nossa questão é a alternativa D de dado. Muito bem, senhoras e senhores. Quando o caminho começa a ficar duro, somente os fortes permanecem na estrada. E a nossa estrada apenas começou na aula de hoje, que a gente estudou a ocupação pré-colonial de Pernambuco. Foi só o primeiro passo. Mas a gente vai firme e forte para chegar lá na reta final com a sua aprovação. Muito obrigado a todos, um grande abraço e te vejo na próxima aula. Valeu então, pessoal. Tchau, tchau. Clique lá.